o perfeito advogado. O texto que nós vamos abordar hoje nesse vídeo é 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo. Esta carta escreveu João, o apóstolo, no final do primeiro século, quando era pastor em Éfeso. Seu propósito, ao escrever esta carta, está claro no capítulo 5, verso 13 dessa mesma carta. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. João tem por objetivo fortalecer os irmãos em Éfeso, que se encontravam instáveis, seguros quanto à sua fé. É aqui que João apresenta Jesus como advogado ímpar. Portanto, pelo fato de, como diz a Bíblia, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, trata-se então de um tribunal, porquanto esse é o campo do exercício da advocacia. Sem exceção de condição econômica, status social, intelectualidade, credo, todos inescapavelmente deverão se apresentar diante do tribunal de Deus. Este será o dia do juízo final. Nessa ocasião serão abertos os livros, os autos do processo, onde estão registrados todos os nossos atos durante nossa peregrinação neste mundo. Nada deixará de ser levado em conta em relação a nós, pois até de cada palavra frívola daremos conta. Será que alguém não maldisse outro em alguma ocasião, ou faltou com a verdade? Contou piadas irreverentes? Sem temperança, perdendo o autocontrole, não disse algo que melhor seria se calado ficasse? Não importa se tenha sido tudo guardado em nossa memória ou não. Infalivelmente, tudo que a nós se refere estará registrado nesse livro. O que ninguém viu, nem sequer guardamos em nossa memória, Deus viu, pois ao seu olhar nada escapa. Nada ficará no anonimato. De todos os nossos atos e omissões serão cobradas conta. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, expõe uma relação dos nossos pecados por omissão, talvez os mais numerosos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, e tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer,
tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que eu deixastes de fazer por um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Pelo rigor e imparcialidade desse tribunal, do qual ninguém escapará, todos, sem exceção, precisaremos de um grande advogado. Não são poucos os que se desesperam diante de uma culpa, diante de uma tribulação, frente a um problema que remói sua consciência, e, desesperados, chegam até ao suicídio. Embora ninguém tenha permissão para pecar, todos pecamos. Se o fizermos, todavia, lembra-nos João, temos advogado junto ao Pai, o intercessor, o qual tomará nossa causa, trazendo-nos não somente esperança, mas solução, uma justificação plena, absoluta diante do tribunal de Deus. Jesus se caracteriza por 3 verdades que o expõem como o melhor advogado. A ninguém ele se compara quanto ao seu caráter, quando João o apresenta como o justo. No tribunal de Deus, a lei não pode ser torcida, portanto, somente um advogado justo poderia assumir a nossa causa com pleno êxito. E ele nunca transigiu com o erro, jamais usou de qualquer aspecto da lei para alcançar favores aos por ele defendidos, não vindo para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Jamais nele se encontrou qualquer culpa. A segunda verdade ou característica que o tornam incomparável é seu método de atuação, por não vindo para defender nossas virtudes, mas para expiar pelos nossos pecados. Ele não veio defender nossa inocência, ao contrário, veio afirmar, demonstrar nossa culpa, mostrando que ninguém tem mérito para ser absolvido diante do tribunal do Criador, pois somente podemos ser salvos pela graça mediante a fé, não de obra, para que ninguém se glorie, conforme está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Jesus não somente admite, mas afirma a nossa culpa diante da perfeita justiça de Deus, que disse que não inocentará o pecador. E afirmou em Ezequiel 18, verso 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Também Jesus não declarou que somos livres, ao contrário, diz a palavra de Deus que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Todavia, afirma a Escritura, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme está escrito em João capítulo 8, verso 36. Quando somos libertos da escravidão dos pecados, passamos a total dependência e subordinação a Jesus, e quanto mais dependentes dele, mais livres somos. O homem, contudo, escravo do pecado, dele por si não pode se livrar. Assim, Jesus veio arrebentar as correntes da escravidão do pecado. Como as obras do homem sempre foram más, eles amaram mais as trevas do que a luz. Assim, Jesus não nos tratou como iluminados. Escreveu João, o julgamento é este,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, verso 19. O caminho da religiosidade não é defendido por Jesus. Diz a Bíblia que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte, conforme Provérbios capítulo 16, verso 25. Jesus veio demonstrar que somente aqueles que se reconhecem pecadores e doentes podem ser salvos. Quando Jesus diz que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, conforme Lucas capítulo 5, verso 32, não está admitindo que haja justos nesse mundo, mas os que, sendo pecadores, se acham justos. Por esses, Jesus não veio e, portanto, não advoga a sua causa no tribunal de Deus. Não enxergando a sua doença, o seu pecado, o homem entende que não precisa de Salvador. E, portanto, são os bodes que serão colocados à esquerda de Jesus na sua volta. Assim, a ação advocatícia de Jesus não é nos defender pela lei, mas assumir o nosso lugar no pagamento do débito para nós impagável diante do tribunal de Deus. Ele se fez pecado por nós e comprou-nos com o seu sangue em sacrifício substitutivo na cruz, porque não há a menor chance de sermos absolvidos pelos nossos méritos. Então, em vez de se colocar ao nosso lado, como os advogados convencionais, defendendo-nos no tribunal, Jesus assume o nosso lugar, a nossa culpa, conforme está escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, conforme Gálatas capítulo 3, verso 13. Por isso diz a Bíblia, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, conforme 1 João capítulo 2, verso 2. Assim, Ele afasta a ira de Deus contra nós, pois ela se revela contra toda a impiedade e imperfeição dos homens, conforme registra a Bíblia. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. O pecado é um imã que atrai a ira de Deus sobre o pecador não arrependido. Assim, Jesus recebe em si a ira que merecemos e sobre isso escreveu Isaías. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. Por isso, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Assim, pela graça de Deus, nos méritos de Jesus Cristo, fomos declarados justos diante do Pai. Portanto, graças a Ele, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus diante de Deus, nosso Senhor. E escreveu Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é incomparável, porque de nós nada cobra, embora por nós tenha pago altíssimo preço, com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Após entregar seu Espírito ao Pai, dizendo tetelestai, ou seja, está consumada a obra que o Pai lhe confiou, Deus rasgou o véu do templo que separava o Santo do Santíssimo, permitindo-nos, pelos méritos de Jesus, livre acesso ao Pai como raça eleita, sacerdócio real. Portanto, embora nenhum de nós por si mesmo mereça a salvação, dela todos precisamos. Jesus somente nos aceita para livrarmos da eterna condenação mediante submissão total e restrita à sua pessoa, aos seus ensinamentos. E está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Assim, por causa do caráter, do mérito e eficácia de Jesus, sempre, não importando quanto tenha afundado o pecador no lamaçal do pecado, ele é sempre vencedor, jamais perde uma causa. É necessário, entretanto, que o pecador reconheça sua culpa, que procure o advogado certo, o perfeito advogado, para que se cumpra o que está escrito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Atente para estas palavras: busca a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, verso 6. Hoje Jesus pode ser seu advogado, amanhã ele será seu juiz. O tempo é agora. Arrependa-se, pois está perto o dia no qual ele julgará os vivos e os mortos. Escreveu Pedro, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Portanto, cito Hebreus capítulo 3, verso 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Ele já marcou o dia em que há de julgar os vivos e os mortos, conforme 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Minha oração é para que você não caia na malha do engano das falsas doutrinas, no precipício do ateísmo e no desastre de não reconhecer que precisa de salvação. Mas, se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça, conforme 1 João capítulo 1, verso 9. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.